Então, Professor, a partir desse momento a gente está gravando, vamos começar aqui lendo esse pequeno textinho que eu trouxe. Já está escolhido, então, as 3 pessoas. Cauã já vai começar a ler para mim, né? Eu vou ler o título aqui e eu vou querer que você leia a partir do primeiro parágrafo, tá bom? Então, professor, só vou... posso fazer uma Sim, pergunta? Lara. Pode falar. A gente vai mexer no livro 4 hoje? Isso, já vamos começar com o conteúdo do livro 4. Não provavelmente... Tem página já? Não, a gente não vai entrar, mexer nele ainda. A gente vai entender esse assunto que a gente vai estudar aqui primeiro, e depois a gente vai para os exercícios. Provavelmente hoje a gente nem escreva no livro 4, mas o conteúdo que a gente está estudando aqui é do livro 4, tá bom? Entendi. Pode passar para mim, professor, o host. Obrigada. Passei, obrigado. Gente, então vamos lá. Ó. Professor, tá me O textinho que eu escutando? trouxe, sim, o o textinho que eu trouxe, ele fala lá, o título dele é Apesar de expansão, acesso à internet no Brasil ainda é baixo. Então a gente pensa que o acesso é muito alto aqui no Brasil, porque ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, mas não é. Ó. E aí o que fala lá nesse subtítulo, que é ali embaixo, fala assim, ó, que entre 2005 e 2015, percentual, então já está falando de porcentagem aqui, ó, percentual de domicílios com conexão caiu de 13,6% para 57,8%. Entretanto, a proporção ainda é baixa em relação a outros países. Na verdade, saiu, não é caiu, perdão, eu li errado ali, ó, saiu. Vou até aumentar um pouquinho aqui para não ficar tão pequeno para vocês. Então, era 13,6, foi para 57,8. Vamos lá, então. Cauã, você lê para mim, por favor, o primeiro parágrafo. Tá conseguindo ver direitinho? Cauã, liga seu microfone. A gente não tá conseguindo te escutar. Parece que seu microfone tá aberto, mas só que a gente não te ouve, Cauã. Nadinha, Cauã. Pois é. Tenta tirar o microfone, desativa o foninho Isso. do computador. Na última década, ocorreu uma explosão no acesso à internet no domínio brasileiro entre 2005 e 2015. O número das casas conectadas saltou de 7,2 milhões para 39,3 milhões, um aumento de cerca de 446% no período do segundo dados divulgados pela IBGE. Ó, gente, o IBGE é um instituto que ele é preparado para fazer pesquisa. Então, eles fizeram essa pesquisa e olha lá, tinha 7,2 milhões, foi para 39,3. Esses numerozinhos que vocês vão lendo aqui, vou marcando. Esse 446? 446 é a porcentagem. Então, tipo, se antes era 100%, depois de 10 anos, em 2015, foi para 446. Ou seja, 4 vezes, mais do que 4 vezes da quantidade que tinha. Então, olha, era 7,2, foi para 39,3. Professor, 446 é igual a 446 centésimos. Isso, por causa da porcentagem, né? Essa porcentagem significa sobre 100. Muito bem lembrado, ó, Miguel, parabéns. O segundo parágrafo, quem que era mesmo? Não me lembro. Esqueci também. Depois do Cauã, Mariana Duque. Isso, Mariana Isso. Duque. Era o Rian, depois a Mariana. Não tem Isso, problema. Rian. Os dois lê, então. Vai, Rian. Segundo parágrafo, por favor. Mariana, será que você está com problema também no microfone? Nós não estamos te escutando. Liga ele. Tia, Agora tá. sim, Mariana. Ah, tá. Tá bom.
Apesar da mudança no cenário, o acesso ainda é baixo no Brasil. Em 2005, Voltei. 13,6% dos domicílios do país tinham conexão, mas foi apenas em 2014 que mais da meta das casas do país passaram a ter acesso à web, quando o índice chegou a 54,9%. Ok, então, em 2005, tinha só 13,6%. Depois, lá em 2014, que passou para a metade. Ó. Gustavo, cuidado que o que você está mexendo aí na tela está aparecendo aqui para mim, tá bom? Sim. Rian, vamos lá? O último parágrafo. Uhum. O dado mais recente, que se refere ao ano de 2017, mostra que 50,8% dos domicílios possuem acesso à internet. Apesar de ser um grande salto, a comparação ao longo prazo, o número é pequeno em comparação a outros países do mundo. Certo, então aqui embaixo mostra quem que escreveu esse texto, ó, foi a Bárbara Ferreira, e ela escreveu para uma revista, a revista que é chamada Revista Exame. E aí, gente, aqui eu esqueci de marcar, mas eu vou marcar aqui também. E aí, nessa reportagem, então, a gente viu que, olha lá, em 2017, 3 anos atrás, não tinha nem 60% do país que acessa a internet. Então, ainda está baixo, ó, comparado a outros países. Mas o que eu quero focar aqui nesse texto que eu pedi para vocês lerem, a gente leu juntos aqui, são basicamente esses números que eu marquei de amarelo aí para vocês. Também apareceu Os números com vírgula. esse aqui também. Todos eles aparece uma coisa a mais que a gente não tinha trabalhado até hoje, que é exatamente a vírgula. Então, esses numerozinhos que eu separei aqui, ó, eu vou até escrever eles aqui embaixo para ficar mais destacado ainda. O 7,2, o 39,3, o 13,6, Professor, 5,9, só um minutinho. E o 57,8, que foram os que a gente tirou lá do texto, todos eles trazem um elemento que é novo para os números Professor, trabalhar agora. faltou um número. Faltou? Deixa eu ver. 446. Oh, mas o que eu quis focar era esses que apareceu essa. Ah, a vírgula. Isso. E aí todos a gente pode perceber então que apareceu esse itemzinho aqui, ó, a vírgula. Então, até então a gente estava trabalhando com números que não tinham a vírgula, tipo 446, o 2005, 2015. Tem vários outros números aqui que não possuem vírgula, né? Mas eu quis marcar esses com vírgula, por quê? Porque agora a gente vai estudar esse tipo de número aqui, ó. Tá, mas vamos por partes. Primeiro, por que essa vírgula tá aí? Primeiro, até então, quando a gente pegava um número qualquer, vou falar assim, o número 423. Esse número 423, ele está representando uma quantidade inteira. Então, eu falo, ó, é 423 balinhas, 423 pessoas, 423 casas, e assim por diante. Então, está representando uma parte inteira. Quando a gente queria representar uma parte de um inteiro, lembra que a gente começou a falar de fração. Então, por exemplo, se eu quisesse representar metade, eu colocava a fração 1/2. Se eu quisesse representar metade da metade, então era 1/4. E assim por diante. Então, para representar uma parte de um inteiro, a gente estava usando fração. Só que existem esses outros tipos de números que também representam partes de um inteiro para mim, só que eles não ficam nesse formato fracionário. Agora, a gente vai entender que eles vão ficar nesse formato aqui, ó, que é um formato de um número decimal. E aí, para que serve essa vírgula, então? Ó? A vírgula no número, ela mostra para a gente qual que é essa parte do inteiro que a gente está trabalhando. Tipo aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, que é o 7,2. O que esse 7,2
dizendo, tem 7 inteiros, porque ó, tudo que está para a esquerda da vírgula, ou seja, todo númerozinho que está para cá da vírgula, a gente fala que é uma parte inteira. E o que está depois da vírgula é uma parte que a gente chama de uma parte decimal, ou, vou escrever aqui, uma parte fracionária. Quando eu escrevo fracionário, gente, é para lembrar de fração mesmo, tá? E aí, fração lembra que é parte de um todo, é parte de um inteiro. Então, quando eu escrevi aqui 7,2, quer dizer que eu estou com 7 inteiros e essa parte fracionária aqui de um inteiro só. Então, percebam, ó, esse 7,2, ele é maior do que 7, mas ele é menor do que 8. Ou seja, ele está lá entre esses dois números inteiros. Ele está entre o 7 e está entre o 8. Então, basicamente, a ideia inicial do que a gente tem é isso. E para que serve a vírgula, então? Para separar isso. O que fica inteiro fica para cá, para essa direção, ó, inteiro fica para essa direção, e o que é fracionário fica para essa outra direção. A vírgula, ela está aqui simplesmente para separar isso. Ó, dá até fazer uma carinha aqui com esses desenhos que eu fiz. Então, o que é inteiro fica para a esquerda, o que é fracionário ou é decimal fica para a direita. Por isso que, quando a gente pega um número, gente, com vírgula, só tem uma vírgula, tá? Não existe número, tipo assim, 4,2,7. Não, isso aqui não é um número. 4,2 é. 4,27 também é. Mas 4,2,7, não. Não existe um número que tem duas vírgulas. Porque a vírgula, ela tá lá só para separar essas duas partes, a parte inteira e a parte decimal. Professor, até então é isso. Eu vou fazer assim, vou abrir agora para as dúvidas, até essa partezinha aqui. Não, na verdade, eu vou fazer assim, gente, eu vou falar só de mais um tópicozinho que vai ligar com isso que eu falei, aí eu abro para as dúvidas, tá? Então, se tiver alguma dúvida, já coloca a mãozinha aí, que eu já vou abrir para tirar as dúvidas todas agora, tá? Só o que eu quero lembrar com vocês é uma coisa. Lembra que quando a gente estava trabalhando os números, por exemplo, esse número aqui, 4.279. Quando a gente começou a estudar esses tipos de números aqui, a gente dava um nome para cada uma dessas ordens. Cada uma dessas ordens. Não sei se vocês lembram lá, mas tipo, a primeira a gente chamava de unidade. A segunda de dezena, a terceira Dezena. de centena. E Centena. a última de unidade. De milhar. Aí eu esqueci. Né? unidade de milhar. Eu vou fazer assim, ó. Unidade milhar, professor. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, unidade, dezena, centena de milhão. Depois, bilhão, trilhão. E assim por diante, né? Então, lembrem que a gente dava um nome. Eu vou colocar só a abreviação aqui, igual a gente estava acostumado. Então, era unidade, dezena, centena, aqui unidade de milhar, e assim por diante. Como a gente sabe que existem infinitos números, então existem infinitas ordens. Agora, quando a gente começa a trabalhar com os números decimais, ou seja, quando eu ponho a vírgula para separar o que é inteiro do que é fracionário, essas casas decimais, elas também recebem um nome. E aqui, no quinto ano, a gente foca nas 3 primeiras casas decimais, que é, vou colocar aqui um número qualquer, ó, 1, 2, 3. A primeira casa, que é a que a gente chama de décimos. A segunda, que a gente chama de centésimos. E a terceira, eu acho que vocês já vão adivinhar, né? Qual que é o nome da terceira? Décimos, centésimos e Vou colocar mais para cá. Milésimos. Isso aí. Então, quando a gente vai trabalhar com os números decimais, eles também têm as ordens dele. Percebam que, de novo, ó, a vírgula, ela separa. Então, quando eu ponho a vírgula, não é mais o último númerozinho aqui, que é a unidade. Agora é o número que está do lado da vírgula para cá, esse número aqui, que é a minha unidade. Tipo assim, ó, só para a gente treinar essa ideia de conseguir olhar a ordem certinho. Nesse número,
vou colocar aqui, nesses números que a gente coletou aqui do texto. Olha lá, ó, o 39,3. Se não tivesse essa vírgula, ó, imagina que não tem vírgula bem aqui. Não tem. Então, o meu 3 aqui seria unidade, ó. Só que tem vírgula. Se tem vírgula, o 9 que é unidade, esse 3 é dezena, e esse 3 E o décimo? fica depois, O 3 é o décimo. décimos. E aí, só para anotação, a gente costuma colocar as letrinhas minúsculas, tá? Então, décimos ficaria o Dzinho, centésimos, Czinho, e milésimos, o Mzinho. Já a unidade, dezena e centena, os outros lá, a gente coloca a letra maiúscula, certo? Então, a vírgula ela é muito importante. Tanto porque, ó, de novo, outra importância da vírgula. Vou escrever o número ali com vírgula e vou escrever ele sem vírgula. Aqui em cima, eu só tenho 13 unidades. Aqui embaixo, eu tenho 136 unidades. Então, tá vendo? Uma vírgulazinha muda muita coisa lá. O lugar onde eu ponho essa vírgula no meu número, muda muita coisa nele. Por isso que é importante a gente entender bem que a vírgula, ela separa o que é inteiro e o que é fracionário, o que é uma parte de um inteiro. Vamos para as dúvidas, então. Deixa eu ver aqui quem está com as mãozinhas levantadas. Plínio, 5º ano A. Vai lá, Plínio. Professor, existe outra função para a vírgula em vez de separar? Oh, na questão de números decimais, não. Mas a gente sabe que a vírgula, ó, a tia Graça ajuda nós aqui. Lá no português, ela tem uma importância também. É extremamente importante. Uhum. Pensando, faz uma frase lá, não põe uma vírgula, mata a pessoa sem ar. Lendo o texto lá. Então, nos números decimais, Plínio, quando um número carrega uma vírgula, essa vírgula está servindo para esse propósito, separar a parte inteira da parte decimal. Tá bom? E é o 5º ano C. Oi? Professor? Ô tio, já tirei a dúvida, pode deixar. É pequeno. Ana Clara Rodrigues, 5º ano A. Professor, então a gente pode ou não pôr, em vez de vírgula, pôr uma barra? Não, tem que ser vírgula, porque a anotação é vírgula. Se colocar barra, aí vocês vão ver que a barra, eu já até comentei com vocês. Vocês lembram lá na minha prova na plataforma? Tipo, aparecia assim, ó, 4/2. O que era isso aqui? 4/2. Então, a barra, ela tem uma função de fração. E isso é a mesma coisa, lá é diferente do 4,2. Então, não pode trocar o símbolozinho, tá bom? Mais uma pergunta. Eu não entendi por que desse lado de cá, lá embaixo, aqui embaixo, aqui. Aqui. Eu não entendi porque desse lado de cá, esse lado de cá, décimo, centésimo, milésimo, Sim. Esses nomes e não os nomes em ordem. Unidade, dezena, etc. É porque a gente estava acostumado, até a vírgula, a gente acostumava a olhar as ordens do último para o primeiro, não é? Tanto que a gente vai para a unidade, a gente não pega o primeiro número, a gente pega o último. Só que nesse caso aqui da vírgula, como ela separa a parte inteira, aí ela muda a ordem também. Aí agora a gente olha daqui para lá. Então, por isso que o décimo aqui é o primeiro, depois centésimo, depois milésimo. Porque agora, depois da vírgula, a gente olha para frente mesmo. A gente não vai do último para o primeiro. A gente vai do primeiro para o último. E aí fica nessa ordem. Depois da vírgula, décimo, depois centésimo, depois milésimo. Gente, e aí, Ana Clara, só para uma dúvida. Assim como tem infinitos números para cá, infinitas ordens para cá, também vai ter para cá, tá bom? Mas essas outras ordens, a gente não vai focar nelas aqui no 5º ano. No 6º ano, vocês estudam todas essas outras ordens, tá? Mas até então, aqui a gente vai até os milésimos. Até a 3ª ordem decimal. Então, depois da vírgula, décimo, centésimo, milésimo. Tá bom? Gabriela, do 5º ano B de bola.
Ana Clara, vamos deixar agora o próximo coleguinha. Eu tenho um novo? Tio. Oi. Bom, eu não entendi muito bem o número de trás, o que ele significa. Tipo, esse número de cá ou o número de cá? Não, tio, tipo 7,2. O que significa o 2? Vamos fazer aqui uma representação, mas eu vou usar um outro número, um pouquinho menor para ficar mais fácil de eu mostrar para você. Hoje então tá tentado. Pois é, estão lá tretando entre eles ali. Deixa eu falar do número, por exemplo, 2, deixa eu ver, 1. 4. Então, o que esse 2,1 está me mostrando, Gabriela? Antes da vírgula, essa parte que está para cá da vírgula é a parte inteira. Gente, peraí que eu vou ter que dar uns pais nesses cachorros ali. Agorinha. Dá 1 minuto. Ô, Theo dando resposta, hein? Que feio, Theo. Nossa. Pararam. Só eles ouviram, eu falei que eu ia lá, eles falaram assim, vamos parar. Aí agora que eu abri de novo, eles estão continuando. Que feio, Theo. Não pode brigar, não. É muito feio, Theo, brigar com outro cachorro. Peraí. O senhor pode voltar na tarefa um pouquinho, só para o Lucas acabar de copiar? Sim, posso. Nessa partezinha de cá. Assim. Professor, rapidinho. mostra o Theo, que ele está calmo. Não, ele tá lá pro meio da sala. Pessoal, vamos focar agora. Foca na atividade. Olha o que aconteceu. Quando a gente pega esse número, 2,1, o que ele está representando para mim, Gabriela, e todo mundo? Concentra aqui que eu vou fazer meio com uma representação geométrica, talvez fique mais fácil. O que é o 2,1? Para cá da vírgula, para a esquerda da vírgula, eu tenho esse número 2, ó. Então, esse 2, ele está me mostrando que é a parte inteira. Então, se fosse para eu representar com uma figura, eu teria que ter 2 inteiros completinhos, ó. Então, vou até representar aqui usando meus quadradinhos, ó. Vou fazer um inteiro mais ou menos desse tamanho, ó. Aqui. Então, isso é um inteiro. Como meu quadro deixa eu fazer isso aqui, ó, na verdade, eu já vou até pintar ele. Aí eu já copio e pintar. Professor? Oi. Então, no caso, nesse caso aí, no caso a vírgula, é só um negócio para separar? Ela está servindo aqui para mim para separar o que é inteiro e o que é decimal. Gustavo, por favor, é a segunda vez que eu estou te pedindo para você não mexer na minha tela, não escrever na minha tela. Por favor. Vamos lá. Professor, e rapidinho, Raul. Então, você vai entender. Só um minutinho. Coloca a mãozinha aqui na tela, Raul. Isso. Eu acho que você vai conseguir entender. Todo mundo está esperando. Essa ideia aqui, ó. Então, na parte inteira, ó lá, essa parte inteira, que era 2 inteiros, eu representei aqui. Só que agora, eu tenho que representar isso que está depois da vírgula. E aí, se a gente observar, o que vem depois da vírgula é 1/10, não é? Se eu estou falando de 1/10, eu estou falando de uma parte de 10. Olha lá, se fosse centésimo, seria 1/100º, uma parte de 100. Se fosse 1 milésimo, uma parte de 1000. Nesse caso, como é 1/10, então, o próximo inteiro, a próxima figurinha que eu vou desenhar, ela não vai ser pintada por completo. Ela vai ter que ser pintada 1/10. Como que eu represento 1/10 aqui? Divido em 10 partes iguais. Aqui eu tenho 5. Vou dividir tudo aqui no meio, então, 10. E pinto aqui mais um. Então, olha a representação geométrica do número 2,1. Eu tenho 2 inteiros, que é o que está para cá da vírgula, e um 1/10. Esse 1/10 é o meu inteiro dividido em 10 partes e pintadas uma. Se fosse 4/10, 2,4, aí eu teria que pintar 4. Se fosse 2,9, 9/10, eu pintaria 9.
Então, qualquer número atrás da vírgula é décimo, tipo 1 décimo, 2 décimos. Ó, tem que observar a ordem, tá vendo? O que vem aqui depois é décimos. E se tiver um outro lá depois? Aí é centésimos. Então, se tivesse um outro aqui, ó, por exemplo, 14. Então, seria 14 centésimos. E aí, se é 14 centésimos, eu teria que dividir em 100 partes e pintar 14. Pegaria, então, 14 partes de 100. Então, não importa qual que seja o número depois da vírgula, ele sempre vai ser uma parte de um inteiro. Então, é um inteiro igual ao desenho aqui, dividido numa certa quantidade. Aqui, como era 1 décimo, então eu pintei só 1 décimo. Então, tio, a gente pode usar isso, tipo, como se eu tivesse, exemplo, uma bolacha. Eu tenho uma bolacha e eu tenho 2,7 de duas bolachas. Ó, se você falar que tem 2,7 de bolacha, então você tem 2 bolachinhas inteiras e a outra você comeu um pedacinho dela. Ou seja, você comeu 3 décimos dela, porque 7 décimos dela ainda está lá. Então, se você dividisse ela em 10 partes iguais, você comeu 3 e ficaram 7 ainda. Tio, é uma barra de chocolate. Obrigada. Uma barra de chocolate, dá para enxergar direitinho, é isso mesmo, Vitor. Reginaldo. Ô tio, eu tenho uma pergunta em mente. Sim. O número depois da vírgula, tipo assim, tem o inteiro e o que vem depois, certo? É a parte decimal. E se tiver assim? Se for assim, 0,99 bilhão, só ele é maior do que 1? Reginaldo, nossa, perfeita a sua pergunta, tá bom? Eu vou usar exatamente esse número que você falou, não esse 99 bilhões, não sei o quê, mas eu vou usar um número como esse para a gente falar sobre isso. Ó, 0, aí eu vou colocar um número bem grande aqui. 9, 4, 7, 1, 3. Vou colocar um número que dê para a gente ler. Pronto. 947.137. Ó, se esse número está representando, se ele tem uma vírgula aqui, então, Reginaldo, exatamente isso, ó, tem a divisão. O que está para cá é inteiro e o que está para cá é decimal, ou seja, é fracionário. Se para o lado de cá está aparecendo um 0, então eu não tenho nem um inteiro. Por mais que eu tenha isso aqui, ó, 947.137, ó, tá lá na casa, tá um número bem grande, mas se ele tá na casa dos decimais, então ele só é parte de um inteiro. Ele não é um inteiro completo. Então, esse número aqui, por exemplo, é um número que é menor do que 1. Por isso que eu falo ó, que a vírgula ela é muito importante onde a gente coloca ela no número. Aqui, ó, esse númerozinho, ele é um número menor do que 1. Mas e se a vírgula não tivesse aqui e ela tivesse, por exemplo, aqui? Agora esse número é maior do que 1, porque agora é 947. 947 inteiros é muito maior do que 1, né? E se eu colocar a vírgula aqui? 9,47137. Olha lá. A parte inteira também está maior do que 1. Só que do jeito que estava aqui, não é maior do que o inteiro. Então, é menor do que 1. Tudo por conta da vírgula, que separa o que é inteiro e o que é decimal. Professor, pode Davi Henrique. Ana Clara, calma aí. Davi Henrique. A gente vai estudar adição de fração? Vamos, a gente vai ver as operações com números decimais também. Primeiro a gente entende como que é o número decimal, como que a gente usa, depois a gente vai para as operações. Aí a gente ainda vai estudar elas. Laura Vitória.
Professor, lá naquele. Hoje você fez sobre o 7,2. Por exemplo, eu tenho 7 pedaços de pizza. Aí eu como 2. Vai dar quase a mesma coisa de fração, né? Nesse caso, o que está me falando, por exemplo, esse 7,2? Tem 7 inteiros e 2 décimos de um outro inteiro. Então, vamos supor, a gente está considerando os pedaços de pizza. O que esse 7,2 está me dizendo? Que eu tenho 7 pedaços, porque, olha lá, o que está para cá da vírgula é a parte inteira, mais 2 décimos de um pedaço. Então, se eu tiver pegado esse pedaço e dividido em 10 partes, tem 2 partezinhas dele lá. Então, é como se uma pessoa tivesse ido lá e comido ele quase inteiro e ficou só um pedacinho lá dele. Então, 7,2 me diz que eu tenho mais ou menos isso aqui, 7 pedaços mais 2 décimos de um pedaço. Só uma fraçãozinha de um pedaço completo. Por isso que falo que é fracionário, Entendi. Eu tô... Agora é a vez do Heitor. Sim, Heitor. O professor, é sobre matemática, mas só que não é sobre esse conteúdo. Heitor, vamos deixar direcionado para esse conteúdo, porque tem muitos alunos querendo saber sobre ele. Pode ser, Heitor? É verdade. Professor, você Então, pode... tá. Abaixa um pouquinho, tio Eric. Lara Fagundes tem uma perguntinha para fazer. Professor, na verdade não é uma pergunta, eu só queria falar que eu não sei se é para copiar, mas eu tô copiando do mesmo jeito, já que a prova tá quase chegando, então Não, eu pode tô copiando. Eu tô copiando pedacinho por pedacinho. Pode copiar mesmo. Ana, agora é a vez da Ana Clara Rodrigues. Professor, tem 2 coisas. É tipo assim, se você pegar... eu vou pegar um número aqui que você já pôs. 42, 7,9. Esse aqui. 407,9. O que tem ele? Eu não entendi, Ana, desculpa. O que acontece se eu pôr assim, 427,9? Tá errado ou está certo? Então, depende, Ana Clara, da situação. Igual a gente está aqui. Eu estou trabalhando com esse número, 4.279,3. O que eu quero que você entenda é tipo, aqui eu tenho 4.279 inteiros. Mas, se eu mudar a vírgula de lugar, muda a quantidade que eu estou trabalhando. Agora, aqui eu não tenho mais 4.000 e pouco, agora eu tenho só 427. Se eu pôr a vírgula mais só 42. Agora aqui só 4. Então, tem que entender, tipo, em qual lugar que você põe a vírgula. Me fala, vamos supor, eu quero o número 427 inteiros e 93 centésimos. Pronto, a vírgula ela vai ficar aqui. Porque ela tem que ser colocada no lugar certinho. Se eu colocar a vírgula no lugar errado, um 427 vira um 4.279.